Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula aqui de introdução ao Antigo Testamento. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é como é que a sociedade como é que era a sociedade naquela época, né? Na época bíblica, principalmente, claro, do Antigo Testamento, e um pouquinho da ética, né? Como é que eles lidam dentro desses relacionamentos com a questão da justiça, da ética, né? Então, é isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos aí, alguns conhecidos já no chat acompanhando a gente, né? E chamem, compartilhem esse material com outras pessoas, porque para a gente poder entender a Bíblia é muito importante a gente conhecer um pouco desse contexto, a história, né, essas coisas que a gente tem aprendido aqui na introdução, tanto do Antigo Testamento, aos sábados, e introdução ao Novo Testamento às quartas-feiras, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar hoje a ver essa questão: sociedade, relacionamentos e ética, tá? É claro que a gente tem um tempo bastante limitado, né, aqui, então a gente vai passar rapidamente sobre essas questões, mas a gente tem materiais muito bons que falam um pouco melhor, um pouco mais aprofundado sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Pensar um pouquinho sobre o ser humano primeiro. Primeiro, antes dele ser um ser social, né? A gente entende quem é esse ser humano para entender as características dele e como ele vai desenvolver tudo aquilo que Deus deu a ele, né? Então, a primeira coisa para a gente pensar é que o ser humano, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vê lá no texto, né, de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nos conhecemos muito bem lá, né, de Gênesis 1:26, e a gente conhece também um texto que fala: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, do mar, sobre as aves do céu, os animais que se movem pela terra, tá? Então, por que que tudo isso é tão importante da gente pensar? Por quê? Porque a gente precisa entender bem quem é o ser humano, o homem, que a partir da criação a gente entende quem é ele, para a gente poder entender lá como é que são os relacionamentos, tá? A primeira coisa, o ser humano é uma criatura, né? Ele não pode, em nenhuma hipótese, apesar de ter sido feito, criado à imagem e semelhança de Deus, em nenhuma hipótese ele pode ser equiparado a Deus, nem divinizado, tá? Isso é muito importante. Hoje a gente tem vivido essa síndrome, tem a síndrome do Deus, né? A síndrome de que eu posso, eu controlo, né? Eu sou um semideus, pelo menos. As pessoas vivem isso hoje. Outra questão importante é que a gente lembre sempre de que a gente é frágil. O ser humano é frágil. Tá? Então, para a gente parar de pensar que a gente pode ser orgulhoso ou isso faz algum sentido, porque não tem nenhum sentido a gente ser orgulhoso, a gente ser arrogante, tá? Isso é tolice, porque exatamente eu não tenho nenhuma certeza de que eu consiga viver amanhã ou consiga ter qualquer coisa daqui a pouco, né? Eu não tenho nenhum controle sobre a vida e a morte, sobre aquilo que eu tenho ou não tenho, tá? Então, a terceira coisa importante é a questão da imagem de Deus, né? Por que que isso é importante? Porque a gente possui uma divindade e essa divindade nos traz uma diferenciação de toda outra criação. Então,
a gente não é apenas um animal, tá? Um animal racional, como muitas pessoas acabam colocando. A gente tem essa dignidade diferenciada e por isso que matar uma pessoa é um crime, não só crime humano, mas é um crime contra o próprio Deus, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, por ser também ter essa imagem de Deus, a gente possui inteligência, moralidade e criatividade. Isso é a base da nossa ética, é a base de toda a nossa vida, todo o desenvolvimento que a gente tem hoje é parte daí, dessa base, tá? Então, outra coisa que é importante, que parte justamente também da criação, não só do fato de Deus ter criado o homem e a mulher, tá? Mas também do próprio Deus. Ele deu isso, que faz parte da imagem dele também. Ele, em si mesmo, ele tem um relacionamento perfeito. Então, o que ele nos deu é essa possibilidade de se relacionar e amar, tá? Então, amar a Deus e amar ao próximo, como ele experimenta isso dentro dele mesmo. Então, a gente é criado como um ser comunitário, tá? Então, Deus cria o homem, a mulher, e diz ali, como a gente viu no capítulo 1, que a gente tem que se multiplicar, porque isso não só um mandamento, mas isso é algo que valoriza a criação de Deus, que valoriza a família e a vida em comunidade, tá? O ser humano também possui domínio, ele tem a responsabilidade sobre toda a criação, tá? Então, esse é o ser humano e a gente precisa entender isso muito bem, porque é a partir disso tudo é que vem os desdobramentos, que é a nossa vida com as pessoas, a nossa vida em sociedade, a nossa vida de criar valor, desenvolver coisas, usar a nossa inteligência, a nossa criatividade para fazer coisas bonitas, né, melhores, enfim. Então, vamos entender um pouquinho sobre a questão da sociedade. Então, as relações ou os relacionamentos estruturais da sociedade no antigo Israel são basicamente definidas pela ascendência, então, e descendência. Então, é o que a gente diria sobre família, né? Então, toda a identidade do ser humano é baseado nessa relação de parentesco, né? Então, seja de pais, tá? Pai, mãe, essa ascendência, e também da descendência. Então, como é que se chama uma pessoa? Qual que é a identidade primária de uma pessoa? Então, a gente tem uma pessoa que é conhecida pelo seu nome, então ele tem um nome, geralmente esse nome mostra o seu caráter, mostra quem a pessoa é, então, desde características físicas, características emocionais, ou o jeito da pessoa, né? Se é uma pessoa mais ativa, enfim, tudo isso era considerado quando uma pessoa ia ganhar um nome, tá? Refletia muito numa pessoa que é mais apática, né? Uma pessoa, enfim, que é de Deus, né? Que anda com Deus, enfim, tudo isso era refletido no nome. A outra coisa que aparece logo em seguida é a partícula da filiação, é falar filho de quem? Ou filha de quem? Tá? Então, Ben, que é filho, Bat, que é filho, né? Então, sempre a gente falava o nome e falava quem era, a filha de quem que era, o filho de quem, tá? E aí, logo vinha o nome desse pai, ok?
desse pai, e às vezes ainda vinha o nome do lugar de onde essas pessoas eram, tá? Então, tudo isso era ligado à identidade da pessoa, como é que era conhecida, identificada dentro dessa sociedade. Então, aqui a gente tem um exemplo interessante que fala sobre a Mical, né? Que a gente conhece da Bíblia. Então, deixa eu só colocar aqui. Antes que terminasse o dia, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A gente vê lá a esposa, né, de Isaac, quando o servo foi buscá-la lá nas terras, né, do irmão, né, de Abraão, de Naor, tá? Então, ali mostra exatamente o quê? Então, quem é essa pessoa? Ela é Rebeca, tá? Ela é filha de Betuel. E quem é Betuel? Filho de Milca. Que quem é Milca? Milca é mulher de Naor. E quem é Naor? Irmão de Abraão. Então, esse parentesco, essa forma de falar sobre as pessoas eram muito importantes, tá? Então, como é que era, então, a relação pais e filhos, tá? A relação entre pai e filho é a base de toda a sociedade, da ordem social e da descendência, tá? Então, por isso que é muito importante, nesse momento, por exemplo, lá no Antigo Oriente Próximo, não ter filhos era considerado uma maldição. Então, quem que deveria ter dado essa maldição? Os deuses. Tá? Então, eles tinham os deuses deles, e aí era uma prerrogativa dos deuses dar, ou tirar, ou deixar os filhos ou não, né? Então, a gente entende na Bíblia como também entendido da mesma forma que quem é o doador da vida, quem é o Deus da vida, é Deus, né? É Deus Yahvé, tá? Então, os filhos são bênçãos porque eles são dados por Deus, tá? E uma coisa importante da descendência é porque vai garantir a continuidade geracional. Isso é uma das coisas mais importantes que ocorre na Bíblia, as gerações, né? A gente vai ver um pouquinho lá na frente, um pouquinho mais para frente, a importância dessa questão das gerações. Mas a gente também tem uma questão da educação, tá? A educação, a gente vê lá a exemplo de Moisés, apesar de eles estarem, né, numa terra distante, Moisés, quando ele nasce, uma das coisas importantes que ele acaba tendo a oportunidade de ter é a educação feita pela própria mãe, né? Então, isso é muito importante. Como ele foi achado pela filha de Faraó, na verdade, ele deveria ter essa educação pela filha do Faraó. Mas como ela era princesa, ela era filha do Faraó, ela chama uma ama de leite, que acaba também educando a criança. Então, a gente pode ver por aí, mas a vida no próprio Israel era dessa forma. Nos primeiros anos de vida, essa educação cabe sempre à mãe, tá? É a mãe que vai ensinar todas as coisas, sejam os modos, né? Seja tudo que é importante, mas é a mãe também que vai iniciar essa vida, essa educação religiosa também. Tá? Então, ela que vai contar como são os feitos de Deus, como Deus ensinou as coisas, tá? E, na verdade, o pai também é presente, mas para o pai, quanto mais o filho cresce, o papel do pai fica mais importante, tá? Na sua educação. Por quê?
Porque, geralmente, todo jovem a gente chama aqui, mas é o adolescente, né? Assim, depois que ele sai da infância, tá? Ele já começa a passar muito mais próximo do pai. Por quê? O ofício que ele vai aprender é o ofício do pai, né? Então, a gente pode até ver um exemplo de Jesus mesmo. O que ele fazia junto com o pai dele, né? Ele via sempre, ele aprendeu ao ofício do pai, que era, a gente chama de carpinteiro, mas não é bem um carpinteiro. Naquela época, carpinteiro era uma pessoa, era quase um engenheiro, né? Uma pessoa que fazia as construções, tá? Uma pessoa que trabalhava nisso. Então, era uma pessoa importante nesse sentido. Ele não era uma pessoa assim marginalizada, né? Como muitos pensam, tá? Então, quanto mais a criança crescer, principalmente na iniciação, quando ele vai ter a maioridade diante de Deus, porque é o filho com 12 anos, né? Ele vai ter essa maioridade, ele vai ter a emancipação, né? Diante de Deus. Então, agora ele vai ter um relacionamento direto com Deus e não mais que passe pelos pais, né? Ele vai poder ler a Torá, ele vai poder aprender, interpretar, tudo isso. E aí, esse jovem vai caminhar com o pai, porque ele vai acabar trabalhando, aprendendo os ofícios do pai, e naquela época tinham vários, né? Tinham trabalhos manuais, né? Então, por exemplo, a gente vai ver os levitas que trabalhavam no templo. Então, isso é algo quase que hereditário. É possível ter uma profissão diferente? Também é possível, mas, de assim, modo geral, o que acontecia era que acabavam seguindo, tá, a profissão do pai. E a gente vê, então, agora a questão importante, que começa o relacionamento familiar. Onde começa o relacionamento familiar, né? Então, a gente vai ver aí a questão do casamento, a questão homem e mulher, né? A gente vê lá no texto que Deus olha para o homem criado e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. É muito interessante aqui a gente pensar nessa questão. Por que Deus tinha que criar a mulher, né? E por que ele não criou, né, exatamente igual, né, um homem, tá, igualzinho a ele, em todos os sentidos igualzinho, já que é para criar uma pessoa, né, e ele tem um relacionamento com essa pessoa. Então, são algumas questões importantes que a gente precisa entender aqui. Quando Deus viu a criação e viu que tinham os animais, né? Ele deu esses animais para que fossem cuidados pelo homem. O homem deveria aprender a dominar, né? E exercer esse domínio não quer dizer explorar, não quer dizer fazer maldade, tá? O domínio quer dizer a responsabilidade de liderar, de administrar, de fazer essa gestão, né, que a gente chama de hoje, a gente chama muito de mordomo, mordomia, né? Mas seria esse administrador de tudo aquilo que Deus deu. Então, ele deveria ser responsável por aquilo. E aí, quando Deus olha esse homem que é responsável por tudo aquilo, ele vê que algo está faltando. E esse algo não diz respeito a, a mais alguém para Deus cuidar, ele cuidar ou cuidarem dele, não diz respeito a isso, mas alguém com quem ele consiga ter um relacionamento de igual para igual.
Porque ele tem um relacionamento com Deus, né? E é perfeito, é bom esse relacionamento. Ele tem um relacionamento de domínio e de cuidado com os animais, com as plantas. E é um relacionamento bom, mas isso não preenche aquilo que ele precisa. Então, ele não tem um que se relacione de igual para igual. E, ao mesmo tempo, ele é muito interessante, alguém que o auxilie e lhe corresponda. O que quer dizer isso? É interessante essa palavrinha no hebraico, né? É a pessoa que é ajudador, auxiliador, né? Que caminha junto, mas ao mesmo tempo que seja diferente o suficiente para, com ideias diferentes, com uma opinião diferente, com algo diferente, que consiga também ensinar ou mostrar o outro lado. Então, alguém que consiga conversar e ter essa troca muito boa, porque é um ser humano para ser humano, mas que ao mesmo tempo seja diferente o suficiente, porque a mulher, ela tem o tempo dela, tem a maneira de pensar, a maneira de sentir de uma maneira diferente, e que isso é muito interessante, que eles conseguem se corresponder e se encaixar. Eles precisam aprender a esperar um pelo outro, eles precisam aprender a até lidar com as opiniões diferentes, né? Então, é uma coisa muito interessante aqui, que precisava dessa pessoa, que apesar de ser igualmente ser humano, que fosse suficientemente diferente, que trouxesse até não consigo achar uma palavra, a melhor palavra, porque hoje a gente trata, mas assim, mas que desafiasse, não no mau sentido, mas desafiasse o ser humano, o outro ser humano, o homem, no caso, a abrir o pensamento, a pensar de forma diferente, a ter que fazer o esforço de cuidar da outra pessoa, que é diferente. É muito interessante isso. Ele precisava dessas duas coisas, o andar junto, ao mesmo tempo ter uma pessoa que fizesse ele sair do quadradinho, sair de si mesmo, e pudesse continuar tendo um ótimo relacionamento, que ao mesmo tempo se encaixasse perfeitamente, tá? Então, essa é a mulher que foi criada por Deus quando o homem, quando ele fez, o homem caiu no sono, né? E aí a gente vai ver que se inicia algo muito bonito que a gente vê aqui a partir da criação, que é a união entre o homem e a mulher. E essa união é interessante porque na Bíblia, ela é chamada de Berit, tá? Que é uma aliança. O casamento é chamado de Berit, tá? Existe essa aliança importante. A gente vai entender as alianças que Deus faz com o seu povo, né? Essa relação, quando é criada, ela é monogâmica desde a criação, tá? Essa correspondência significa, então, que somente o homem e a mulher juntos é que representam o ser humano todo. É muito interessante isso, né? É a visão bíblica. Eu não estou falando daquilo que eu penso, mas essa é a visão bíblica. E é interessante a reação que o homem tem quando ele vai ver a mulher, quando ele acorda, né, daquele sono, ele vai ver a mulher. E ele fala assim, é uma reação de alegria, uma reação de satisfação que o homem tem. E ele fala, esta sim é o osso dos meus ossos, é a carne da minha carne. Que em hebraico está falando sobre sangue, né? Igualzinho, tá? Então, a ideia é que essa é aquela que realmente
corresponde, né? Realmente é aquela que é igualzinha a mim, mas não é, né? Só que não, né? Isso é muito interessante a gente encontrar na Bíblia. E aí a gente vê que o que eles têm que fazer? No caso, eles têm que fazer é se unir. E quando fala, o Sérgio está falando aqui que o homem é romântico, muito romântico mesmo. E o que eles têm que fazer? Eles vão ter que, o homem deixará pai e mãe, ele se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, é muito importante essa questão que se segue. É a base da família. É onde começa tudo. É um relacionamento. Por quê? O pai e mãe, a gente nasceu naquele lar, a gente já é aceito ali, não tem nenhum problema, assim, maior relacional, pelo menos não deveria, né? Mas quando a gente sai desse núcleo familiar, que a gente está muito acostumado, né? E aí a gente vai se unir a alguém, né? Que foi criado de outra forma, foi, né? A uma outra pessoa que não é exatamente igual a mim, né? A gente vai ter que aprender a se relacionar, mesmo lá no início, tá? Isso não era só porque é que depois esses relacionamentos se quebraram e a gente hoje não se entende, cada um nem se entende a si mesmo, quanto mais vai entender o outro e vai se relacionar bem com o outro. Então, a gente hoje tem um grande problema a partir da queda, mas mesmo inicialmente, a gente tinha que lidar, não era tudo automático, simplesmente. Teria que aprender a lidar um com o outro. E aí é uma coisa interessante, que eles vão ficar tão agarrados, essa é a palavra, eles vão ficar tão agarrados que eles vão se tornar um só, uma só carne, tá? E aí a gente vê, então, que acontece. E não é algo estranho na antiguidade, no pensamento bíblico. A mulher, quando ela se casa, ela vai ser agregada ao homem, porque ela vai se tornar justamente essa uma só carne. Ela vai se tornar a mulher dele, tá? Então, toda vez que a gente vai encontrar na Bíblia, a gente vai encontrar essa palavra. Ela é mulher de alguém, tá? É a posse, inclusive. Então, é propriedade. Juridicamente, existia, então, essa ideia de que o homem é considerado, sim, proprietário. Tanto é que a primeira palavra que aparece para mostrar essa relação, que o homem se torna Baal. Baal, Ishá, né, o proprietário da mulher, ou o dono, ou o senhor da mulher, tá? Isso não está falando de posição social, não está falando nada disso, mas está falando dessa relação de união em que os dois se tornam uma só carne, tá? E como é que ele se torna? Juridicamente, ele se torna o proprietário, né, dessa mulher, tá? Até porque, naquela época, na época da bíblica, a gente vê muito essa questão. O homem trabalhava, naquele momento, tinham vários ofícios, mas principalmente depois que ele ou era pastoril, tá? Ou era agrícola, depois a gente vai ver que migra para uma sociedade agrícola, a gente vai ver que um trabalho mais focado, né, seja como pastor, seja como na lavoura, o trabalho da maior parte é do homem, tá? Então, a mulher, ela, quando ela não tinha alguém, né? Então, o marido, o pai, né? Alguém, que é um homem, ela, na verdade, da sociedade, ela ficava marginalizada. Ela não tinha como ganhar nenhum sustento. A gente vê o exemplo da Ruth, da Noemi, quando voltam para a terra
né, de Israel, eles não sabem o que fazer. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que sair para catar coisas caídas das lavouras e dali ela vai tirar o sustento dela. O mesmo acontecia com os órfãos, tá? Então, todos os que não tinham esse núcleo familiar, que significava também sustento, proteção. Então, era uma forma de garantir que a sociedade tivesse tudo isso muito bem organizado, para que ninguém passasse fome, para que ninguém tivesse ali largado ao relento, né? Então, não tinha, pelo menos seguindo as leis dadas por Deus, não era possível ter uma miséria absoluta, tá? Mesmo que houvessem pobres, esses pobres eram amparados, tá? Por causa da lei dada por Deus, tá? Então, por que também a gente pode entender essa questão jurídica, que o homem é considerado o proprietário da mulher? Porque o homem, quando ele quer ter uma mulher, obter uma mulher, ele precisa pagar, que hoje a gente chama de dote, né? Que era chamado morrar, tá? Ao pai da noiva. E esse valor, ele era geralmente regulamentado, tinha um valor de 50 ciclos, né, de 30 ciclos, era um valor regulamentado. Mas também era possível, a gente ver em alguns momentos, por exemplo, a gente vê a história de Jacó, né, que era possível fazer a prestação de serviços. Então, você pagava através do serviço prestado. Então, você combinava com o sogro, né, quanto você trabalharia para poder se casar com essa pessoa. A gente também tem um exemplo de Davi com Milca, né? Michal, aliás. Michal, e ele, na verdade, ele lutou e ele trouxe, né, aquilo que Saul pediu da guerra como pagamento e o Saul falou para Davi, como pagamento a isso, né, como recompensa a esse serviço prestado, eu vou dar a minha filha, tá? Então, era possível isso, naquela sociedade bíblica, isso era possível, tá? Então, a gente vai ver que essa realidade é bem verdadeira, a gente vai ver nos relatos bíblicos, e por isso, então, a mulher, quando ela sai da família do pai, ela passa, então, a carregar o nome não mais do pai, porque uma vez casada, ela é propriedade do marido, e ela vai, então, ter o seu nome e a afiliação. Na verdade, é a Eshet, mulher de, né? Ela vai ter isso. Mulher de, aí, no nome do marido, tá ok? Então, a gente tem aqui um exemplo que é justamente de Michal, o Michal, né? Michal Bat Shaul, né? Que é Michal, filha de Saul, tá? E não Eshet Davi, tá? Então, antes, ali, ela é chamada de Mical, filha de Saul, tá? Então, aconteceu que, entrando a arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. É interessante, nesse contexto, por que ela não está sendo chamada de Michal Eshet Davi, que é mulher de Davi? Ela está sendo chamada filha de Saul. Aqui mostra um pouco essa ideia de que ela não estava, apesar de ser casada com Davi, ela não tinha nada a ver com ele. O coração dela, tudo o que ela pensava, tudo, estava ainda como filha de Saul. Tá? Então, é uma ênfase, e quem entende
essa relação, vai ler esse texto e vai entender muito mais, tá? Muito melhor o texto do que está acontecendo. Então, ela já ela estava completamente afastada de Davi, apesar de ser esposa dele. Ela não tinha nada com ele. Por isso aqui ela é chamada de filha de Saul e não de esposa ou mulher de Davi, tá? Olha que interessante. Então, o casamento, ou após o casamento, o homem então fica liberado naquele, né, naquele tempo, logo depois do casamento, né? O homem então fica liberado do serviço militar e todas as obrigações que ele tem, tá? Isso aparece lá em Deuteronômio 24, 5. E aí a gente vai ver como isso é quebrado na queda, tá? E a partir da queda, como é que isso degringola, né? Como é que vai ficar horrível isso. E aí a gente fica, todo mundo fica perguntando, mas não, por que na Bíblia tem, né, as outras mulheres, as concubinas, a poligamia, então, é aceita, né? A gente tem que entender muito bem o que acontece. A gente vai ver lá que a partir da queda, os descendentes de Caim vão fazer atrocidades, né? Eles vão, por exemplo, os descendentes de Caim vão formar cidade. Mas a cidade não é boa? Não, não é. Por quê? Deus criou um jardim. E o ambiente de relacionamento entre Deus e o homem é o jardim, né? E o homem, quando ele se volta contra Deus, ele vai criar o próprio ambiente, ele vai desenvolver as próprias coisas, totalmente autônomas e independentes de Deus. Então, a cidade que é criada é algo que vem da autonomia e da revolta, da rebelião do ser humano contra Deus. E a mesma coisa, os descendentes de Caim, sai o primeiro bígamo. A primeira ideia de bigamia surge a partir daí. Então, é como se a Bíblia estivesse mostrando para a gente que a partir de Gênesis 4 é uma queda, sim, né? Para ir lá para o fundo do poço. É uma queda livre, né, a partir do momento de Gênesis 4, tá? Então, a partir daí, o que vai acontecer? O aprofundamento dessa queda, e aí a ideia de harém surge daí, vão surgindo, né, as mulheres, as muitas mulheres, as escravas, tá? Tudo isso, a exploração do ser humano, né, a partir disso. Então, o que vai acontecer? Não é uma coisa criada por Deus, então isso não é justificável. O que Deus criou foi Adão e Eva, tá? Essa é a estrutura familiar criada por Deus. Então, o que o ser humano foi fazendo é romper com isso que foi criado por Deus e caminhar pelos seus próprios caminhos, tá? Pelos seus próprias pernas e própria cabeça, próprios sentimentos, e aí é o que dá, é isso, tá? Então, o que acontece já, e a gente vai ver que isso acontece com os patriarcas, a gente vai ver que Abraão tem, por exemplo, a própria Sara vai entregar Agar, né? Isso era comum já nesse contexto, quando Abraão vive. Então, isso é comum em todo o contexto do Oriente Próximo, tá? E depois que Sara vai morrer, tem Quetura, né? Então, a gente vai ver essas mulheres que fazem parte já, e a gente vai ver, por exemplo, Jacó, né? Tem não só a Lia e as duas irmãs, mas também tem as escravas, as servas também, que ele toma como mulher para poder ter os 12 filhos, tá? Então,
essa é uma ideia interessante, importante, que a gente precisa entender que acontece na Bíblia, tá? E aí, a partir daí, o que Deus faz é trabalhar em cima daquilo que já existe. Por quê? Porque, como a gente falou, o casamento não era simplesmente eu amo a pessoa, então eu vou me casar. Não era isso. Era um sistema de um sistema de proteção e cuidado aí da mulher, dos filhos, né? Então, não dava para você largar uma pessoa, né? Uma mulher com os filhos, assim, porque eu quero, né? Se fizesse isso, essa pessoa, a mulher e os filhos, poderiam morrer de fome, morrer por falta dessa proteção, morrer de várias formas, né? Então, era uma forma de manter as mulheres e as crianças protegidas, tá? Para que não tivessem órfãos, para que não tivessem problemas maiores aí com isso na sociedade, ok? Então, a gente vai ver como é que eram essas relações e como era essa identidade. A gente vê lá no caso de Ruth, né? Quando Boaz chega lá, ele vai perguntar para o capataz, né? Como assim? Quem que é essa mulher? Né? A gente tem nas Bíblias nossas traduzidas, a gente vai encontrar quem é essa mulher, né? Ou quem é essa moça. Na verdade, no hebraico não é assim que está. Está escrito a quem pertence aquela moça, né? Então é muito importante essa questão. Ou ela pertence ao pai, aos pais, ou ela pertence ao marido. Então, se ela tem um marido, é isso que ele está perguntando. De que família ela é, tá? E aí a resposta do do capataz é uma moabita. Então, primeira coisa que fica claro é que ela é uma estrangeira, né? E que ela não segue, talvez, as mesmas ideias, ideais de Israel, mas que ela veio de Moab com Noemi. Então, ela faz parte dessa família, que é a família de Noemi, tá? Então, isso é muito importante quando a gente está para a gente entender o que acontece dentro dos textos bíblicos, né? Quando a gente lê, tá? E aí a gente tem esse outro mecanismo de proteção que é muito importante, que é a lei do levirato, né? Que é previsto lá em lei, tá? E fala sobre esse resgatador mais próximo, que ele pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser quem for, aí tem que ser o mais próximo depois, né, daquele que a gente tem como, tem o irmão, tem o primo, tem o tio, então a gente vai ter que ver dentro desse ambiente quem é o mais próximo, tá? E essa pessoa, por que que existe essa ideia de Goel? Goel é resgatador, né? Porque era exatamente esse mecanismo de proteção. Ele deveria se casar com a viúva para que não ficasse mais uma viúva, tá? Por aí, sem sustento, sem proteção, que poderia morrer, ok? E aí, quando o homem morria sem deixar filhos, tinha que dar continuidade à sua linhagem. Então, não é só a questão da linhagem, mas é também da propriedade. Manter a propriedade funcionando, produtiva, né? Não perder nada. Né? Porque lá, se vocês conhecem, não é que no Brasil, que tem terra até não dá mais. É um lugar muito pequeno, então, e um lugar onde as produções não são possíveis em todos os lugares. Muito da terra de Israel é praticamente um deserto, então, pouco do espaço que eles tinham para cultivar, eles não poderiam jogar fora ou deixar ali sem ser produzido, tá? Então, isso também
alguma família ia sair bem prejudicada, né? Ia passar fome, né? Ia ter problemas se não produzisse. Então, outra coisa é prover auxílio e proteção para a viúva, se não tivesse filhos, mas se tivesse filhos, também para os filhos, tá? E aí a ideia é prover também a questão da descendência, que a gente já falou, quanto é importante aqui, tá? Agora, uma coisa interessante, já que a gente está falando de descendência, é essa questão das gerações. E a gente vai ver na Bíblia, é muito legal, que todo mundo pula as gerações, né, essas coisas de genealogias, porque fala, mas tanta genealogia na Bíblia, né, para que serve isso, né? Muita gente fica pensando assim. Mas as genealogias têm um papel muito especial. Por quê? Justamente como essa questão do multiplicar, né, e povoar a terra é importante, tá? Porque também vão gerar, vão criar, vai dar continuidade às coisas, né? Tanto aos relacionamentos com Deus, né? Os relacionamentos entre pais e filhos, famílias, todos esses relacionamentos são muito importantes. Então, até a Bíblia, ela dá uma importância tão grande que Gênesis, por exemplo, ela é todinha, tem uma estrutura literária que começa com uma expressãozinha, eletordot, tá? Estas são as gerações dele. É muito importante aqui mostrar como é que está acontecendo, da onde estão surgindo os povos, porque a gente vai ver isso também em Gênesis, tá? Vai aparecer, então, onde que vai aparecer isso? Vai aparecer em Adão, vai aparecer a geração de Noé, né? Vai aparecer dos filhos de Noé, Sem, vai aparecer de Terá, né? Ismael, Isaac, tá? Esaú, a gente vai ver, e Jacó. Então, isso aparece, são 10 vezes. A importância é tanta que aparece 10 vezes, até um número muito importante na Bíblia, né? Que é a ideia do completo, tá? E o mesmo ocorre com essa palavra aí, que é dor. Dor também significa geração, tá? E que se refere a um percurso, uma vida completa, tá? Então, geração no sentido de que quando eu completo no meu nascimento até a morte, né? Então, hoje, claro, o ciclo é muito maior, a gente tem uma expectativa de vida muito maior, mas, muitas vezes na Bíblia, essa geração é de cerca de 40, tá? Anos, no sentido, às vezes, conta a vida adulta de uma pessoa, quando a pessoa atinge o ápice, né, da vida. Então, isso acontece aí, geralmente, contando esses 40 anos. É um exemplo, por exemplo, dos dos 400 anos no deserto. Na verdade, a gente sabe que exatamente deve ser em torno de 430 anos, né? Como a gente vê em outros textos. Mas tem textos que falam de 400 anos no deserto. O que é isso? É uma forma de arredondar, tá? É uma forma de arredondar, e nesse arredondamento está subentendido que são talvez 10 gerações, tá bom? Então, isso é uma coisa bem interessante que acontece aí na Bíblia. A gente vai ver, por exemplo, aqui, um percurso, como é exemplificado, lá em Gênesis 5, aparece a genealogia de Adão a Noé, que totalizam 10 gerações. Isso é tão importante, porque Noé é a 10ª geração, só que daqueles que andaram com Deus. E a gente vai ver a outra geração, né, que é a partir de Adão por Caim, né? Que é a geração, a gente vai ver que é o 10º, é o pior de todos, né? Então, a 10ª geração, a partir de Adão, que vai descer por Sete, é Noé. E do outro é o pior dos piores.
Então, a gente vai ver como essas gerações marcam o texto bíblico, e se a gente pudesse entender bem isso, a gente ia entender muito melhor o próprio texto, tá? E aí a gente vai ver essa importância, tá? Nessa ideia que temporal, né? De passado, de presente, de futuro, que são descritos aí na Bíblia, que são as gerações que sucedem uma à outra, tá? A gente também tem uma ideia também daquele que a gente falou, da identidade, caráter, a identidade desse povo, tá? Que não está ligado, como a gente pensa hoje, só a questão de usos, costumes, línguas e memórias em comum, mas elas têm essa consciência histórica. Então, de geração a o que é importante, que a gente fala da aliança sinaítica, por exemplo, né? Fala muito lá em Deuteronômio, você colocar na porta, em todos os lugares que são visíveis, esses mandamentos, a parte da aliança. Por quê? Porque você não precisa só lembrar, mas você precisa viver isso e passar isso de geração para geração. Então, conte para os seus filhos, sentado, deitado, em pé, onde você estiver andando, né? Então, fique contando para eles, e essa era uma parte importante, não só da educação, tá? Mas dessa consciência histórica que é um Deus que agiu lá no passado, é o mesmo Deus que age hoje, o mesmo Deus que vai agir lá no futuro, né? Tá? Então, essa é o que dá a base, não só da fé, dessa singularidade desse povo escolhido, né? E mantém a identidade desse povo como um povo da aliança, um povo que caminha com Deus, tá ok? Então, isso é muito especial, muito importante na Bíblia. Aí a gente vai ver uma outra questão, vou tentar caminhar um pouquinho mais assim, rápido, né? Mas a outra questão aqui é a questão da casa. Por que que isso é importante? Agora que a gente falou das bases, os fundamentos desses relacionamentos, da sociedade, a gente vai ver essa ideia de casa, que na verdade, casa, bait, em hebraico, não significa só casa, tá? Casa é um modo de dizer. Às vezes a gente olha e lê numa versão mais antiga e tá casa para todo lado. Casa de Davi, casa de não sei quem, casa do pai, casa. Mas se a gente for parar para pensar no campo semântico dessa palavra, é muito abrangente. Então a gente precisa, na verdade, entender o que ela quer dizer naquele contexto e precisa traduzir pela palavra certinha, tá? Para poder entender, para poder comunicar corretamente essa palavra. Então, por exemplo, muitas vezes essa palavra casa, ela se refere à família. Mas essa família não é que nem a gente tem hoje uma família nuclear, que são os pais e os filhos, tá? A família, ela é uma família muito maior, tá? São esses pais e filhos, mas que convivem junto, até dentro da mesma casa, ou num complexo, né? Uma casa um pouco maior, com agregados, enfim. Tem os pais, que os pais podem ser idosos, né, tal, os filhos, né, que aí eles têm os irmãos, tá? E aí os irmãos dos pais, às vezes, que não são casados, podem ver que são os tios, as tias, ou os tios avós, sei lá. Os filhos com suas famílias, então, casados, têm filhos, os escravos, agregados, trabalhadores, estrangeiros, né? Então, é uma família que é uma família grande família, né? Tá? E para você ter uma ideia do tamanho dessa família, que ela pode fornecer ao exército, né, do país um número de 50 homens, hein? 50 homens para o exército. Então, você imagina o tamanho dessa família, né?
sei lá, deve ter umas 200 pessoas nessa família, umas 150 pessoas, né, para a gente ter esse tamanho de homens, né, essa quantidade de homens. Então, é muito interessante. E aí, quando eu tenho essas grandes famílias, tá? Essas grandes famílias formam o que hoje é chamado de família, mishpachá. Mishpachá é uma palavra que hoje designa família mesmo. Só que naquela época, na época bíblica, a gente vai entender que é traduzido, muitas vezes, por clã mesmo, tá? Então, clã é uma grande família, e quando essas juntam grandes famílias, então, algumas grandes famílias, formam esse clã, tá? Que é chefiado pelos anciãos. Cada família tem os seus anciãos. Então, esses anciãos vão se juntar e eles é que decidem algumas coisas importantes. São eles que se reúnem lá, a gente vai ver aqui daqui a pouco, na porta da cidade. Eles que julgam muitas coisas. Então, na verdade, eles não precisavam de um juiz separado, de alguém. Esses anciãos, esses chefes de famílias, eram essas pessoas que iam, se reuniam, e aí formavam, precisavam, para ter uma cidade, por exemplo, para ter as decisões importantes, tinha que ter pelo menos 10 desses anciãos, tá? Para poder deliberar alguma coisa, para poder julgar alguma coisa, ok? E aí, como o clã ele fornece 1.000 homens para o exército, olha só, hein? O tamanho desses clãs. Então, se ele tem mais ou menos 1.000 homens que eles podem mandar para o exército, isso a gente pode ver em vários textos, né, já mais adiante, né, em Miqueias, em 1 Samuel, tá? A gente vai ver, em média, cerca de 20 grandes famílias, né? Que devem estar formando aí, ter formado um clã, tá? E aí os clãs, eles se estabelecem, tá? Sempre juntos, em conjunto, né? Num lugar, tá? Num lugar físico mesmo. Como, por exemplo, o caso do clã de Efrata, né? Que aparece lá na Bíblia, e aí a gente vai ver que esse clã, que é ao qual Davi pertence, ele tem da grande família de Jessé, tá? Então, o clã de Efrata é um grande conglomerado de famílias, né? E aí o Davi pertence a essa grande família de Jessé, que faz parte desse clã, tá? E eles moram todos em Belém, né? A gente sabe que Ruth, ela foi para lá. Então, aqui é um exemplo da porta da cidade. Essa é uma porta da cidade, lá da cidade de Tel Dan, mas ela é muito bem preservada, né? Não é grande coisa, não é um lugar muito especial, mas era um lugar onde as pessoas se reuniam, tá? Então, aqui tem um exemplo de um desenho que está justamente lá na porta de Cardã, quando tinha nesse caso, tem um rei ou alguém, um príncipe, né, mais importante, que ele vai deliberar as questões, vai julgar, né, como foi o caso de Salomão, não trouxeram as questões difíceis para ele julgar, então tinha essas questões também, mas quando eram menores, eram feitas, às vezes, sem nenhum rei, que na época que não tinha rei, ou o próprio juiz, né, na época dos juízes, ou quando não tinha nenhum deles, os próprios anciãos. Eles poderiam se reunir ali na frente e deliberar ou julgar algum caso importante. Mas ali eram só coisas importantes. As coisas menores até eram julgadas, às vezes, dentro da própria família, não precisava nem sair lá para a porta da cidade, tá?
Então, aí a gente tem já uma ideia um pouquinho maior, que são as tribos, né? É Shevet, tá? E mais tarde foi chamado também de Matê, tá? Então, Shevet, no início, quando a gente conhece lá as tribos, as 12 tribos de Israel, por exemplo, são os Shevet. E aí a gente vai ver o clã, por exemplo, de Zerá, lá em Juízes, de Efrata, né? Eles pertencem à tribo de quem? De Judá, tá? E o clã de Saul, a tribo de Benjamim. Então tem esse clã, que são várias grandes famílias, e a junção desses clãs, né, de alguns clãs, formam, então, dão essa ideia de uma comunidade que é, no caso, chamado de tribo, tá? E essa junção das tribos, né, forma uma unidade. A comunidade, né, dessas tribos forma uma unidade que se chama aí, a gente pode chamar de Israel. Eles eram bem juntinhos um do outro? Não. As tribos, quando elas foram separadas e se estabeleceram lá em Canaã, elas tinham uma vida própria entre a tribo, tá? Cada um vivia lá dentro da sua tribo, né? Mas elas se juntavam, talvez quando tivesse um inimigo externo, eles se juntavam, eles brigavam muito entre eles também, porque a guerra fazia parte daquele mundo, mas quando eles se juntavam, eles formavam o quê? Essa unidade, essa comunidade chamada Israel, ou Casa de Israel, Filhos de Israel, né? Que é o povo de Deus. Nesse contexto, na verdade, eles têm que ter algo que une. O que era o que unia? Era principalmente essa confissão comum que eles tinham, né? Da fé que eles tinham, dessa intervenção salvífica do Deus Yahvé, né? O Deus que era o Deus deles, tá? E nesse anúncio, nessa missão que eles tinham de anunciar, né, a palavra de Deus, né, anunciar essa vida que era vivida de acordo com a justiça e a ética de Deus, tá? Então, eles deviam ser luz para as nações nesse sentido. Agora, após o exílio, houve, claro, no decorrer do tempo, houve o crescimento das cidades, e aí, com esse crescimento das cidades, as coisas mudaram bastante, né? Mas, após o exílio, Israel ficou constituído de uma maneira um pouquinho diferente. Até foi chamado de Edá, tá? E como é que era? Geralmente, o próprio governador estrangeiro, o rei estrangeiro, né, ele nomeava um governador, né, com o poder desse rei estrangeiro, um representante desse rei estrangeiro, tinha um sumo sacerdote, que essa parte religiosa, né, espiritual, era muito importante. Então, tinha um conselheiro também, um conselho também de anciãos, que eram desses clãs, ou dessas tribos, né, formando as tribos, tá? Que dirigem essa comunidade, tá? E aí, nas diversas fases, a gente vai ver que uma coisa muito importante, que o Israel não tem como ser uma pessoa, um indivíduo, não tem como ser dissociado desse povo, dessa comunidade chamada Israel. Então, a sorte individual ou do indivíduo israelita corresponde à do próprio povo. Ele não tem como caminhar algo por uma jornada só, tá? Isso é muito importante. Aí a gente tem a questão importante que lida com senhores e servos. A gente vai ver na história aí de Israel que que a mesma coisa acontece com a queda, quando a gente viu a queda das relações dentro do casamento. A gente vai ver também a queda nas relações entre as pessoas.
tá? O que Deus deu de domínio sobre a criação nunca foi sobre nenhuma pessoa, nenhum outro ser humano, tá? O domínio, a responsabilidade que o ser humano tem de dominar e até de explorar no bom sentido, né? De você conseguir usufruir de tudo que Deus deu, era sobre as plantas, os animais e toda a criação de Deus, menos os seres humanos. Mas o ser humano começou, a partir da queda, a subjugar, a explorar o outro ser humano. E isso acabou trazendo complicações, que é justamente um outro fator que muita gente pergunta, muita gente fala, puxa, mas a Bíblia fala sobre escravos, então a escravidão é lícita? Não é porque a Bíblia fala que é lícito. A Bíblia está mostrando muitos textos, a gente precisa entender bem isso. Muitos textos são narrativos, mostrando como é a situação daquele momento, daquela sociedade. Tanto é que quando Deus faz a aliança sinaítica, já existem servos, já existem todo esse problema, né, estabelecido, que são as várias mulheres, a poligamia, né, os servos, né, essa exploração do próprio ser humano. E o que Deus vai falar, então, para fazer? Deus simplesmente vai falar em como você vai tratar o outro, o servo, que é o ser humano, como ser humano. Apesar de você ter uma relação, né, de senhor e de servo, ou senhor e escravo, Israel vai viver essa contraposição, porque o mundo em que ele vive, ao redor, ao entorno, ele vai ver o quê? Os escravos são apenas um objeto. Eles são explorados e vendidos e herdados até como se fosse um imóvel qualquer, como se fosse um objeto qualquer, tá? Isso é o que acontecia ao redor. E quando Deus vai trazer a lei, né, quando ele vai estabelecer como devem ser, de novo trazendo... O que significa a lei, gente? A gente precisa entender bem isso. Quando Deus traz as leis, essas leis não servem para escravizar ninguém, não. Não são um monte de regras que vão deixar vocês presos às regras e se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Não é isso. O que Deus está trazendo através da lei é o caráter dele, são os valores dele, a ética dele. Ele está querendo mostrar que quando o domínio dele, quer dizer, o reino dele, se estabelece, né, como deveria ser lá atrás, porque o domínio do ser humano sobre a criação não era por conta, não era independente de Deus, era sempre abaixo de Deus. E aí, quando isso foi quebrado, é que o ser humano degringolou aí, fazendo tudo errado e levando a relações complexas e erradas, né, complexidades assim, em todos os tipos, né, de relacionamento, trazendo a exploração, a maldade mesmo, né, sobre o outro, sobre o outro ser humano. E Deus está trazendo agora o quê? Através das leis. Deus está trazendo de novo essa luz, esse reinado dele, os valores deles vão ser vividos por esse povo. Então, a partir desse momento, é muito interessante que o ser humano é chamado a viver de uma maneira mais oficial, né? Porque isso, todos os que andaram com Deus, eles fizeram isso. Eles trataram as outras pessoas como seres humanos. Inclusive, esse vê Abraão, ele vai tratar tão bem o servo, que ele quer adotá-lo. Ele fala assim, ele não vai ser o meu herdeiro, ele quer colocá-lo como herdeiro dele, né? E aí a gente vai ver essa revolução na relação entre senhores e servos. Por quê?
Olha que interessante, olha que legal. Yahvé, Deus de Israel, ele é o libertador de Israel. Ele é o libertador de todo o jugo do Egito, da escravidão do Egito. Então, o que cabe ao próprio povo fazer? Então, a origem da justiça, da onde vem? Do próprio Deus. E aí Deus diz assim: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como eu os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você, né, você, Israel, e todas as palavras serão ditas aos israelitas. Pessoal, olha que impressionante o que Deus está falando aqui. Deus está falando que essas leis que trazem, que refletem o caráter de Deus, se vocês guardarem isso, quer dizer, se vocês viverem conforme essas palavras, essas orientações, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Eu tenho tudo isso é meu. Tudo isso é minha criação. Não tem nada aqui que esteja fora daquilo que eu sou, que eu criei, que está debaixo do meu controle. Mas vocês serão especiais. Vocês serão o meu tesouro especial. Agora pensem comigo. Um Deus, Criador do universo, transcendente, inalcançável, tá? Um Deus todo-poderoso. Nenhum povo, até hoje, conseguiu imaginar, pensar em chegar perto de um Deus assim. Só que um Deus assim chega para o povo e diz: vocês vão ser o meu tesouro. Eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser um Deus próximo, que se relaciona com você. E que ama você tanto, que quer o melhor para você. Essas leis que eu estou entregando na aliança é para que você aprenda a viver da melhor forma, como eu criei para ser. É isso que ele está dando. Então, a origem de toda a justiça, de toda a ética, é o próprio Deus. É o caráter dele que é mostrado através das leis que ele dá, que ele chama de santificar. Porque ele é santo, a gente tem que ser santo. Essa palavrinha kadosh, tá? É o que ele traz para a gente viver. E aí a gente vai ver o que uma pessoa que conhece esse Deus, ao Senhor, o seu Deus, né? Que nada, ele é um Deus totalmente poderoso, totalmente grandioso, que fez os céus e a terra. Olha o que ele vai dizer. Quem está em aliança com ele tem que ver isso. Ele defende a causa do órfão e da viúva. Ele cuida de pessoas que estão desamparadas, que são marginalizadas da sociedade. Ele ama o estrangeiro. O que ele faz? Ele vai dar alimento e roupa. Então ele fala assim: já que eu faço isso, façam também, amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. E aí, olha que interessante, temam o Senhor. Senhor, aqui com letras garrafais, letra maiúscula, é o Senhor Yahvé, é o nome dele. Ele está se revelando e falando: eu sou o seu Deus, sirvam-me. Pessoal, isso é muito importante. Toda a ética, toda a justiça, todas as coisas vêm do próprio Deus. E como eu sirvo a esse Deus, como eu conheço esse Deus, como eu mostro esse Deus para o mundo, é vivendo aquilo que ele mesmo faz. Porque ele defende a causa do órfão e da viúva. Ele ama o estrangeiro. Então, nós, eu e você, que já fomos estrangeiros, que já vivemos na escravidão, precisamos
fazer isso. Amar o inimigo, ajudar o órfão, a viúva e amar o estrangeiro. Pessoal, é só isso. E aí ele traz, eu coloquei aqui como imitatio Dei, né? Que é a imitação de Deus. É isso que a gente tem que fazer, é ser santo como ele é santo. E aí fazer o quê? Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até a manhã seguinte. Olha que interessante. Porque ele sabe que o diarista, quem é o diarista? É aquele que trabalha um dia, ganha aquele dinheirinho para poder viver aquele dia. Então, você que sabe disso, por que que você vai reter esse dinheiro até o dia seguinte? Pague de maneira justa, porque ele precisa desse dinheiro. Você tem um surdo, um cego, você não vai colocar uma pedra de tropeço à frente dele. Por quê? Porque ele vai cair, claro. E olha o que é interessante. Logo depois ele fala, temam o seu Deus. Então, quem está olhando não é o outro. Não é para você fazer porque o outro está vendo ou está deixando de ver, ou alguém vai se julgar. Não, quem está vendo? O próprio Deus. Eu sou o Senhor, ele diz, tá? Então, ele continua, a gente vai ver isso em toda a lei, tá? Não cometam injustiça no julgamento, não favoreçam os pobres, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça, a justiça dele. Não espalhem calúnias no meio do seu povo, não levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Sempre, você vê, ele sempre vai dizer, eu sou o Senhor. Por quê? É Ele que está colocando. É a Ele que a gente está prestando contas, e a gente deve prestar contas. Ele fala, não guardem ódios contra o seu irmão, né? Não procurem vingança, nem guardem rancor. Tudo isso mostrando que ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E isso inclui, então, a vida diária. Não é uma coisa que você faz em certos momentos, porque eu estou na igreja, porque eu estou em algum... A vida diária do povo de Deus deveria ser assim. A justiça incluía esses 6 princípios básicos: direito à vida, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à vestimenta decente, direito a uma residência digna, direito à pessoa, liberdade, descanso, conduta social, tá? E a integridade também, o que que ela está ligada? Ela está ligada deveria ser reconhecer o quê? Dos deveres e as obrigações, né? Especialmente quando a gente está diante dos pobres, dos fracos na sociedade, né? Eu tenho também essa questão da posse dos bens materiais e também, assim, em última instância, a gente entender, reconhecer que os bens que a gente tem, na verdade, não são nossos, são propriedade de Deus, tá? Então, são coisas muito importantes que a gente precisa lembrar, viver na nossa vida diária. Isso não é em um momento específico, tá? Mas são todos os dias da nossa vida, tá? Então, é isso, pessoal. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí a ser colocada. Eu tenho aqui. Aqui tem uma pergunta, mas está um pouquinho fora, né, do que a gente está falando. Aqui tem, o Marco pergunta, né, na tradição judaica, o conceito de imagem de Deus tem relação única com capacidades do ser humano de raciocinar, inteligência e ser dotado de uma moral, ou esse conceito é mais amplo? É mais amplo, né, como a gente falou lá, Marco,
tem a ver com toda a questão da dignidade humana, do humano poder ser algo diferente, diferenciado, né? Não é só por causa da inteligência ou da capacidade que ele tem, da moral, né? Não é só isso, mas a própria vida do ser humano é importante, tem essa validade, né? Essa dignidade diferenciada por ser imagem de Deus, tá? Então, além de toda a capacidade de relacionar, né? A gente tem muitas coisas, tá? Aqui a Maria pergunta a questão do não mendigar o pão, porque existem pedintes nas ruas, crentes, converteram-se antes de ser mendigos? Não entendo. A questão eu não sei se não é bem, né? A questão não está ligada à Bíblia diretamente, é um ditado aí popular, né? Isso não tem a ver. Eu acredito que tenham pessoas, né, que conhecem a Deus, mas que acabaram se desviando, né, de alguma forma e estão nas ruas. A gente tem relatos de pessoas que conheceram, não sei, a gente não tem como julgar se essas pessoas realmente conheceram, tiveram uma transformação, né, de uma conversão real, ou conheceram, mas não chegaram a esse estágio, essa conversão real também. Não temos como julgar isso. Então, é difícil de responder essa questão. Agora, o crente pode passar por necessidade e pode, em algum momento, pedir ajuda do próximo? Sim. Ele pode estar passando por alguma necessidade, não porque ele não trabalha, não porque ele não tem vontade de melhorar, não por isso, mas na vida a gente passa por alguns momentos muito difíceis e a gente precisa, sim, da ajuda do próximo, inclusive dos próprios clientes, das pessoas, né, que fazem parte dessa comunidade têm a responsabilidade de ajudar também nesses momentos difíceis, né? Então, a gente tem uma responsabilidade mútua aí dentro, tanto da comunidade, para os que estão de fora também, tá? O Rafael pergunta, a Eva, como companheira idônea, está ligada a alguém que apenas completa o homem ou algum outro significado? A gente falou, Rafael, dessa questão que está ligada a muitas coisas. A completa nesse sentido, de que é uma pessoa que, ao mesmo tempo, auxilia, né, apoia, ajuda, em todos os sentidos, mas eu falei, ela é suficiente, ela é igual no sentido que ela é um ser humano, que é igual, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que pode desafiá-lo a sair de si mesmo, né, e ter opiniões diferentes, sentimentos diferentes, né, e ter isso. Então, é uma jornada, uma caminhada onde eles vão aprendendo, né, se ajustando melhorando a cada dia um ao outro, né? Então, esse é o significado da companheira, na verdade, o melhor é a auxiliadora mesmo, e a pessoa que corresponde, tá? Então, essa é a ideia do texto. Pessoal, é isso aí. Então, a gente vai terminar por aqui, né, o nosso estudo de hoje, falando um pouquinho da sociedade, um pouquinho da ética, aí, para entender o texto do Antigo Testamento. Então, Deus abençoe vocês e lembrem-se que a gente tem aí nos próximos sábados a continuação da introdução ao Antigo Testamento, mas também nós temos às quartas-feiras a introdução ao Novo Testamento. Então, acompanhem a gente e compartilhem, né, ajudem a gente a atingir, né, a alcançar mais pessoas compartilhando todo o nosso conteúdo, tá? Nós temos muito mais estudos por aí no nosso canal, então fiquem à vontade para estudar bastante a Bíblia, tá? Deus abençoe vocês e uma ótima
semana, um bom fim de semana e uma ótima semana.